Boa tarde, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu queria hoje falar sobre votos. Você já fez algum voto? Voto ou promessa, talvez você conheça como promessa. Já fez alguma promessa na sua vida? Normalmente a gente só faz promessa quando está passando por apuros, né? Quando passa por apuros, a gente faz promessas. E não é nada tão longe da Bíblia. Nós vamos encontrar muita gente na Bíblia, histórias da Bíblia que fazem promessas quando estão passando por apuros. E o primeiro capítulo de Samuel, o primeiro Samuel, no capítulo 1, vai dizer do nascimento de Samuel, e diz que a mãe de Samuel, Ana, ela era uma mulher estéril. E para uma mulher estéril, para uma mulher judia estéril, era um problema sério. Era considerado como que um grande pecado, uma grande falta, era muita tristeza, uma mulher que não tinha filhos. E Deus costumava alegrar o coração das mulheres que eram estéreis. Sara foi assim. Raquel também demorou a ter filhos. E de repente nós vamos nos deparar com uma mulher chamada Ana, que também esposa de Eucana, que também não tinha filhos. E aí nós vamos encontrar no capítulo 1 a história do nascimento de Samuel, e no verso 11 diz que Ana fez um voto. Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Interessante que quando você mesmo faz um voto, é uma coisa para você, que você se ocupa de você. Agora, quando você faz votos ocupando outros, é um negócio sério, porque você fica na dependência do outro querer ou não. Inclusive, as leis mosaicas vão dizer que se um pai fizer um voto para uma filha, e quando essa filha se casar, o marido não concordar com esse voto, o voto está quebrado e a filha não carrega sobre si este voto. Quando alguém faz um voto usando outra pessoa, essa outra pessoa poderá quebrar esse voto, porque ela não estava sabendo disso. Nós vamos encontrar ainda Deuteronômio, capítulo 23, versos 21 a 23, dizendo assim: quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de você o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto, mas se fizer um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, seu Deus. Outro texto da palavra de Deus diz assim: melhor é não votar do que votar e não cumprir. Provérbios, capítulo 20, verso 25, vai dizer dos cuidados também que a gente tem com votos. Provérbios 20, 25, vai dizer assim: é uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo. Quantas vezes a gente faz determinados votos e a gente não cumpre? Nós vamos encontrar duas situações interessantes. A primeira que eu quero mencionar, está lá em Atos, quando vai falar de Ananias e Safira, que tentaram imitar outros cristãos que estavam vendendo suas propriedades e entregando para o Senhor todo o seu conteúdo. E eles tentaram fazer o mesmo que aquelas pessoas,
E ao invés de entregar tudo, eles entregaram só uma parte e ficaram quietinhos. E São Pedro, o apóstolo, disse para ele: vocês estão enganando a Deus. E os dois morreram. Um outro voto muito estranho que aconteceu, nós vimos no livro de Juízes, quando um dos juízes, chamado Jefté, ele foi à luta e antes de ir à luta ele disse assim: Senhor, se eu ganhar essa luta, quando eu voltar, a primeira coisa que aparecer para mim, eu vou sacrificar ao Senhor. Olha só, ele não pensou para fazer esse voto. E quando ele ia chegando em casa, o que é que saiu para encontrar com ele? A sua filha. E ele fez esse voto ao Senhor. Há quem diga que ele não matou a filha, que a filha ficou solteira para o resto da vida, virgem para o resto da vida. Outros dizem ele sacrificou a filha. Você já tem feito votos? Que tipo de voto você tem feito? Eu diria que um dos votos muito bons que a gente precisa fazer e sempre renovar, além do casamento, e eu sempre renovo os meus votos no sentido de fidelidade à minha esposa, de fidelidade ao meu Deus, mas um dos votos maravilhosos que a gente deve estar sempre evidenciando é o voto de servir a Deus e de ser fiel a Deus em todos os momentos e nunca nos esquecermos de sermos fiéis a Deus. Ana fez aquele voto e Samuel foi fiel a Deus o tempo todo, durante toda a sua vida. Samuel foi o último juiz de Israel e um dos primeiros, dentro da linhagem profética, um dos primeiros profetas de Israel. Ana fez o voto e Deus lhe concedeu um filho e ela consagrou o filho a Deus. Então fez o seguinte voto: ó Senhor, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva e responderes minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor e o cabelo dele nunca será cortado. E na medida que a gente vai lendo, a gente vai encontrar o verso 21, que Eucana, o marido, foi para o templo a fim de oferecer sacrifícios e cumprir o voto. Verso 23, Eucana, conversando com Ana disse, nós vamos esperar o menino ser desmamado para oferecer. Então eu vou levá-lo ao Senhor e vou deixar lá na casa para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana, dizendo para a mulher, faça o melhor. Verso 24 para frente, quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para sacrifício, um cesto de farinha, enfim, aqueles apetrechos que eram necessários para, dentro da lei, para fazer o cumprimento do sacrifício. E verso 26 diz, e Ana lhe disse, com certeza o Senhor se lembra de mim, disse ao sacerdote. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor, pedi ao Senhor que me desse esse menino, e o Senhor atendeu a meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor, e ali adoraram ao Senhor. Se você fizer um voto a Deus, parabéns. Lembre-se de Deus, ele que te dá tantas coisas. Vote ser fiel a ele. Vote servi-lo sempre. Vote consagrar a sua vida. Mas preste atenção, tudo que você votar a Deus, tudo que você prometer a Deus, procura cumprir. Deus não se agrada com votos não cumpridos. Que o Senhor receba os seus votos. Que o Senhor veja que os seus votos não são feitos por interesse, em comprar bênçãos, mas que sejam votos por gratidão pelo que Ele tem dado a você. Que Deus lhe abençoe e faça de você
uma pessoa sempre vitoriosa e que tenha muita coisa boa para votar, para prometer e para cumprir, entregando para o Senhor. Deus te abençoe.